Nós estaremos lendo a palavra de Deus em Lucas, capítulo 2. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela em si. E nós vamos ler a palavra do Senhor nessa hora. Estaremos falando aquilo que Deus colocou em nossos corações. Eu dei um título que não foi capaz hoje, eles não conseguiram, por correria, né, do encontro, colocar aqui, mas seria, quem é ele? E eu falei para o Julião, alguém vai pensar que eu vou cantar Quem é Este? De repente até canto. Mas quem é ele? Vamos ler. Lucas capítulo 2. É Bíblia viva, tá? Que eu estou com essa tradução da Bíblia viva na linguagem de hoje. Bem clara, bem fácil de entendermos. Por esse tempo, César Augusto, o imperador, decretou que se fizesse um recenseamento de todo o Império Romano. Esse recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Exigia que se todos fossem à terra natal para se registrar. Vamos no 6, para adiantarmos. Estando ali, irmãos, para quem não conhece vai complicar um pouquinho, vamos lá. O 4. E como José era da linhagem de Davi, teve de ir a Belém, na Judéia, terra natal do rei Davi, viajando de Nazaré, na Galileia, para lá. Ele levou consigo Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando ali, chegou a hora de nascer o filho dela. E ela deu à luz o seu primeiro filho. Se ela deu o primeiro, porque teve o segundo, terceiro. Um menino. Enrolou-o num cobertor e deixou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos ler até aqui por enquanto. Quando nós falamos de Jesus, nós falamos que Jesus deixou o céu. Ele deixou a glória dele. O Filho de Deus abriu mão, a Bíblia diz, de toda a sua glória, todo o seu reinado, e veio à terra para nascer de uma mulher. Assim Deus planejou, porque a Bíblia diz que ele olhou, o Senhor Deus, olhou para a terra e não viu uma pessoa sequer que fosse capaz de salvar a humanidade. E então, lá no tempo da lei, as pessoas que pecavam, elas tinham que matar um bichinho, tinha que tirar o sangue dele para ser purificado por um tempo. Depois ela voltava de novo, porque ela tinha pecado de novo. E aí Deus mandou o seu Filho, Jesus, para nos salvar. Foi o meio que o Senhor viu que haveria solução para a humanidade, para toda a humanidade. Mas o incrível é a gente prestar atenção que nós lemos aqui. Como, olha só, vou pular um pouquinho. Ele levou consigo Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando ali, chegou a hora de nascer o filho dela. Quem era o filho dela? Jesus. E a Bíblia diz, e ela deu à luz o seu primeiro filho, um menino, enrolou-o num cobertor e deixou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Por quê? Que coisa é essa? Se veio do céu, Filho do Altíssimo, Criador de todas as coisas, pensa em tudo de beleza que o mundo tem,
Pensa em você próprio sendo formado no ventre da sua mãe. O poder que Deus tem. O poder que Ele tem em suas mãos. Ele permite agora o seu filho vir ao mundo. E Ele, no tempo certo de fazer esse recenseamento, e o casal chega nesse lugar. E era festa naquele lugar dos tabernáculos de Páscoa. Estava chegando o dia da Páscoa. E estava fervendo de gente, estava cheio de gente. Todos os lugares estavam ocupados já. Eu fiquei pensando, por um acaso não foi. Nada com Deus e para Deus, diante de Deus, é por um acaso. Nem na vida de um filho de Deus, de alguém que obedece a Deus, nada acontece por um acaso. Então, por isso, eu deixei essa pergunta. Quem é Ele? Por quê? Por quê? Olha bem, pensa no seu filho. Quando a gente ora, o normal, eu tenho uma responsabilidade de orar por toda essa igreja, sempre. Mas quais são as primeiras pessoas que entram na minha oração? Vocês podem adivinhar? São as pessoas que vocês também, não as mesmas que eu oro, mas aquelas que vocês também sempre estão orando. Por seu esposo, pelos seus filhos, pelos seus netos, bisnetos, pela descendência. A gente começa sempre orando por eles, pedindo misericórdia. A gente que conhece bem, sabe o que eles estão passando e começamos sempre a orar por eles. E depois a gente vai estendendo aqueles que o Senhor chamou e pedindo misericórdia pela igreja dele aqui e pela igreja dele na face da terra, que não está fácil de sobreviver como crente, como cristãos. Não está fácil. E vocês sabem que não está fácil. Não é porque tem que andar decente. Isso é muito bom e bonito. Não é porque precisamos ler a Bíblia. Isso é uma das coisas mais maravilhosas, né? Mas está difícil porque estamos em dias difíceis e o inimigo da nossa alma vem com toda a força para derrubar a igreja de Deus antes que Jesus venha. Ele quer te roubar de Deus. Então ele põe alguém falando mal de você, ele põe um pregador que você acha que é chato, ele põe um dia que você não quer ir na igreja, você está zangado, e muitos problemas de enfermidade, principalmente emocionais, que estamos hoje enfrentando. A maioria das pessoas estão com problemas emocionais, sem graça para tudo. O mundo fica de óculos escuro para você e a graça acaba. E então você também não tem desejo de ir na igreja, mas são os dias difíceis que estamos enfrentando na terra. Mas voltando lá onde estávamos falando, e eu pensei, há uma razão muito grande, que quando você pensa no seu filho, se você imaginar a sua esposa chegando num lugar, procurando um lugarzinho para que o seu bebê nascesse e alguém dissesse, não tem lugar. Aí ela vai ali, olha, está tudo lotado. Eles não podiam tirar uma pessoa e deixar a pessoa lá, já tinha pago, certamente já tinha chegado bem cedo, né? Então eles arrumaram um lugar para ele nascer. Vamos continuar. Naquela noite, alguns pastores estavam nos campos, guardando seus rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu ao redor deles. E ficaram cercados do brilho da glória do Senhor. Olha o Senhor quem é. Olha o que Ele tem em suas mãos. Olha o
pai verdadeiro de Jesus, não o emprestado. O emprestado também foi maravilhoso, mas olha o pai eterno. O que ele tinha em mãos? Ele cercou do brilho da glória do Senhor. Eles ficaram muito aterrorizados, mas o anjo os acalmou. Olha o que ele tinha, gente. Ele é o dono do ouro, da prata, de tudo que tem. E o filho dele poderia ter nascido na melhor cidade, no melhor lugar que existia na época para um neném nascer. Mas ele permitiu. Então, quando você estiver passando por alguma dificuldade, geralmente há um lamento dentro de nós. Senhor, por que meu filho? Por que minha filha? Por que isso acontece? Eu queria tanto que tivesse isso, que tivesse aquilo, ou que fosse 100% normal. Tem um probleminha, nasceu com uma dificuldadezinha. Esse é o normal do ser humano. Nós queremos tudo de melhor para os nossos filhos. E às vezes dói dentro de nós. Mas lembra do dele. Quando você sentir isso, se você não puder pagar um colégio particular, lembra do filho dele. Ele podia. Ele tinha o melhor. Por que, pastora? Por que será? Porque para Deus, tudo de melhor que nós entendemos que é melhor, é nada. Tudo ouro, prata, dinheiro, pedras preciosas, não representa, para ele é coisa que ele, se aqui na terra já foi para alguém, teve uma época, se não me engano foi Salomão, ele tinha tanta prata que nesse lugar ele disse, bota para lá isso aí, tem demais, tem muito, está sobrando. Se para o homem já não teve valor, tanto valor uma época, imagina para Deus. Mas Deus tinha algo muito melhor. Esse resplendor da sua glória, essa presença que tomou aqueles pastores que estavam caminhando por aquele lugar, naquele momento, que o temor veio ao coração deles. Gente, escuta, esse Jesus, eu não estou falando de um Jesus lá de trás, não. Estou falando de um que está aqui hoje conosco. Eu estou falando de alguém que pode mudar a história hoje, alguma coisa que você está buscando, que você está pedindo, e que você pode um dia subir aqui, como essas pessoas subiram, e dar o testemunho desse poder glorioso desse Deus. Como o dia que o profeta de Deus chamou alguém aqui na frente, a nossa irmã Maria veio e disse isso. Ele disse, tem alguém com problema na garganta? Ela disse, eu estou com um caroço na garganta. E esse caroço, quando chegou em casa, soltou, saiu pela sua boca. Esse é o nosso Deus. Vamos confiar, vamos acreditar, vamos deixar a religião de lado um pouco, gente. A religião às vezes estraga tudo. Não é deixar a igreja de lado. A igreja é o corpo de Cristo Jesus. Mas a religiosidade, muitas das vezes, ela estraga tudo. É quando isso, olha, quando faltou uma coisinha, cadê Deus? Como é que pode? Cadê meu gás? Como é que Deus deixa? Que Deus nada. Ele ia deixar faltar gás na minha casa. Você tem Ele? Você tem tudo. Você tem Ele? Busque Ele na hora que alguma coisa faltar. Busque Ele na hora que alguém estiver doente. Busque com verdade.
Não espere que o pastor chegue lá. Ele pode ir fazer uma visita. Mas você pode receber desse grandioso Deus essa presença viva do seu Espírito, mudando a história dentro da tua casa, dentro da tua família. Creia, amém? É necessário crermos e entendermos quem é Deus. Qual o poder que Deus tem. É lindo e maravilhoso. Eu deixei o meu papel de lado, mas eu vou pegar um pouquinho dele aqui. Eu vou ler então agora o versículo 10. Ainda vou ler o 9 então. De repente, não sei se está colocando não, né? De repente, um anjo do Senhor apareceu ao redor deles. E ficaram cercados, estou lendo de novo, do brilho da glória do Senhor. Eles ficaram muito atemorizados, mas o anjo os acalmou. O que a humanidade está precisando hoje? De calma, sossego. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Vamos? Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Aleluia, sossegai. Sossegai, é a voz que nós precisamos ouvir. Pastor Val pregou há poucos dias sobre a voz, né? Tem aquela cantora que está cantando agora das vozes, muitas vozes. O povo está enlouquecendo com tantas vozes. E os psiquiatras, psicólogos estão pedindo, para um pouco, tira um pouco o celular. Põe ele de lado um pouco, tira um pouco o computador, distrai a sua mente com outras coisas, busque a Deus e sossegai. Ele pode sossegar a tua alma. A Bíblia diz que Ele é descanso para a tua alma, Ele é refrigério, olha, refrigeração, refrigério para a nossa alma. É isso que a Bíblia diz que Ele é. Mas por que a minha cabeça está pegando fogo? Porque eu estou ficando distante dEle. Porque eu estou desacreditando o que Ele faz. Porque o meu filho nasceu num coxo. O filho dele nasceu num coxo de animais. Limparam certamente o lugar, cuidaram, deram um jeitinho, eu creio, mas foi lá que ele foi colocado. Sossegai. A presença dele muda a história. A presença dele faz a coisa ficar diferente. E nós precisamos começarmos a largar de lado um pouco a religiosidade ao bater ponto na igreja. Aqueles que às vezes vêm e até abrem o celular, gente. Pelo amor de Deus, onde está o temor a Deus? Essa casa não é minha, nunca foi do Dilei, nem dos pastores. Essa casa foi consagrada a Deus, a esse Pai poderoso, que tem glória, que envolve a glória dEle em nossas vidas. Quantas vezes o medo, igual eles aqui, olha, ataca o nosso ser.
Mas quando nós ouvimos a voz dele, sossegai, acalma-te, mar, foi o que ele falou. Quando os discípulos ficaram apavorados, o mar estava desesperado, jogando o barco de um lado para o outro, de um lado para o outro, e eles começaram e falaram: Senhor, Jesus estava dormindo na polpa do barco, porque ele sabia quem era o Deus que acalma a tempestade. E ele levantou e disse: acalma-te, mar. Só isso. Acalma-te. Clama a esse Deus em oração, em busca, dizendo: Senhor, o mar da minha vida está agitado. Senhor, eu estou com medo de alguma coisa. Olha como o Brasil está. Olha as notícias que estão vindo, Senhor. Acalma-te. Jesus está no controle. Jesus tem a chave da morte na mão. Jesus tem a chave do inferno em suas mãos. Nada acontece se ele não permitir. É verdade que nós lemos lá no passado que quando o povo se rebelava contra ele, ele deixava aquela cidade ser exterminada. Ele não gosta. Ele fica triste quando o povo se rebela contra ele. Começa a colocar ídolos no lugar dele. Ele não suporta. Ele não suporta. Ele é Deus. Ele é Senhor. Ídolos não fazem. E esses ídolos talvez seja não só alguma coisa feita por mãos de homens, como nós falamos, mas pode ser o filho, pode ser o esposo, pode ser alguma coisa que te tira da presença de Deus e você foca a tua cabeça naquilo ali, que a paz vai embora. E aí a sua cabeça começa a ir fumacinha. Mas Deus é poderoso para agir em nossas vidas, amém? Então, eu vou até o 10, para depois falarmos mais um pouquinho. Mas o anjo os acalmou. Não tenha medo, disse ele, eu lhes trago boas notícias de grande alegria. Que boas notícias são essas? O Evangelho de Deus é a boa notícia. Jesus é a boa notícia. Jesus é a palavra viva. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água que mata a sede. É a sede que você não vai mais buscar em lugares estranhos. Não vai precisar procurar em lugares estranhos. Às vezes a gente fica impressionado em ver como as pessoas estão se afastando, se afastando, se afastando. Pode ficar tranquilo se você estiver presente, que jamais eu falo nome para alguém. Eu recebo todos os dias pessoas ali, todos os domingos, todas as terças e durante a semana, muitas das vezes. Essa pessoa disse para mim, eu fiquei tão desesperada, que eu estava começando a namorar, a pensar em outras coisas, em outros deuses. Olha como que, quando nós vamos nos afastando de Deus, Satanás vai chegando pertinho de nós. Vai dizendo, olha, vai lá, alguém vai ler a sua mão e vai dizer o que ele tem para você. Vai lá. Alguém vai fazer um negócio assim na tua cabeça. Alguém vai fazer isso. E nós que somos evangélicos, e nós que conhecemos o poder de Deus, e conhecemos tantas pessoas que já foi e que se ferrou nessa situação e teve um final muito triste, falamos para vocês, corra e fuja daquilo que não é Bíblia Sagrada. Corra e fuja daquilo que não é o poder de Deus. Não estou falando nome de religião de ninguém. Mas estamos falando que você deve fugir daquilo que não é Deus. E deve procurar Deus, porque Ele sim quer ser achado por nós.
Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscardes de todo o vosso coração. Será que nós temos buscado de todo o nosso coração? Ou nós não temos encontrado Ele porque o nosso coração está em outras coisas, em outras preocupações? Se você trabalha na igreja, trabalhe, mas busque a Deus primeiro. Se você é pastor ou pastora, seja pastor ou seja pastora, pregue o evangelho, viva o evangelho, mas clame a Deus por sua vida. Tenha momentos, ações com Deus, senão você também pode entrar nessa dança de estar distante de Deus. É perigoso para todos, porque quanto mais o Senhor dá, mais o diabo corre atrás para arrancar, para tirar e para roubar. Se alguém tem um mau testemunho, mas não é um pastor, sai na internet, mas logo passa. Mas se é um pastor, se é um bispo, então aquilo se repete até quase 1000 vezes, todo mundo passando. Se é alguém que teme a Deus e é conhecido, isso é muito explícito. Por quê? Para envergonhar o nome da pessoa e o nome de Deus também. E quem está por trás disso é o diabo. Porque é ele que gosta de confusão, é ele que gosta de falar mal, é ele que gosta de denegrir a imagem das pessoas. Não deixe que sua boca nunca seja usado para denegrir a imagem de ninguém. Porque quem gosta disso é o inimigo da nossa alma. Nós precisamos bem dizer, a Bíblia diz: perdoe o seu inimigo e bem diz, fale bem dele também. O dia que Deus falou isso para mim, pegou bem pesado. Eu estava sendo perseguida por alguém, não sei, de repente por ser evangélica, né? E não tinha nada contra a pessoa, mas havia uma perseguição muito grande. A luta foi muito grande. E eu ajoelhei na minha cama e orei, chorei. Eu era bem nova ainda. Chorei muito. E eu falei: eu perdoo essa pessoa, eu perdoo essa pessoa. E chorando, eu senti uma leveza na minha alma. E eu levantei e falei: acho que eu perdoei, Senhor. Eu perdoei, né? Aí ele falou: agora fale bem dessa pessoa. Hã? E aí eu vi que está escrito na Bíblia: bem diz também essa pessoa. E eu falei: mas falar o quê? Na hora, né? É difícil parecer que eu não tinha. Então o Senhor foi me mostrando as características boas dessa pessoa. Você pode falar o que é bom que ela tem. Todos nós temos defeitos, mas todos nós também temos características boas. Então procure o que é bom e fala do que é bom. E Deus vai te abençoar por causa disso. Vou voltar de novo: não tenha medo, disse ele, e eu lhes trago novas de grande alegria. Isso é para todo o povo. Isso é para todo o povo, para todas as nações. Jesus veio para salvar todas as nações. Jesus veio para salvar o Brasil. Amém? Tome posse disso. Ore pelo Brasil. Não se preocupe com esse lado ou com esse. Ore pelo Brasil. Nós precisamos da bênção de Deus sobre o nosso país. Nós precisamos esse negócio que envolveu aqui, olha, essa glória que envolveu aquele povo naqueles dias, sobre o nosso povo, sobre as nossas vidas, sobre o nosso país. Vamos clamar aquele que pode nos responder, que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu quero ler um pedacinho do que eu escrevi. Eu não me lembrei o nome do autor que escreveu.
Não foi Russell Shedd, isso eu sei. Fica na minha mente, mas não foi. Jesus nasceu numa província dominada pelo Império Romano. Nós lemos aqui. E pelo pulso de ferro do poder militar, e sujeito ao jugo de um escravo. Todavia, Jesus não se tornou desculpa, só um minutinho. Eu li errado, tá? Todavia, Jesus não só se tornou um grande emancipador, mas fez possível a liberdade para todos os homens e mulheres, para toda a raça humana. Ele trouxe liberdade. Nós cantamos agorinha mesmo. Livre. Mas é bom cantar e viver. É bom ser livre de verdade. Você não ter medo. Eu estou pecando, eu tenho que esconder isso de alguém. Eu estou traindo, eu tenho que esconder isso de alguém. Nós precisamos ser santificados através de Jesus Cristo. Amém? A mãe de Jesus era humilde e vivia numa das mais desprezadas cidades. De onde alguém falou assim, pode vir alguma coisa boa de lá? Quando falaram que Jesus morava lá. Alguém fez essa pergunta. Pode vir alguma coisa boa de lá? Mas era lá que estava. Era lá que estava a fonte do bem. Era lá que estava a água que jorrava e jorra até hoje. Creio que está aqui jorrando sobre todos só para o bem. Ela está jorrando para te libertar. Ela está jorrando para te curar. Ela está jorrando para salvar a tua vida e a vida da tua família. Não perca a fé. Se os seus ainda não chegaram aos pés de Jesus Cristo, mas clame com fé. A fé é algo que nós ainda não estamos vendo assim, olha, a olho nu, mas nós estamos vendo com os olhos fechados. Nós podemos ver e nós recebemos e logo, logo você vai ver, porque a fé remove montanhas. Amém? A fé em Jesus Cristo, nesse que nasceu numa estrebaria, nesse que foi colocado num coxo de animais, nesse que foi rejeitado por tantas pessoas. Muitas das vezes tentaram apedrejar ele, fora da época dele morrer. Ele tinha que sair escondidinho pelo meio do povo para que não matassem ele, porque tinha a hora certa que ele disse, ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. E ele doou por mim, por isso que eu estou aqui, e ele doou por você, por isso que você está aqui. Receba esse poder desse Deus maravilhoso, que deixou um exemplo tão poderoso para nós. Nasceu numa manjedoura, como nós falamos lá no início. E ainda assim, eu escrevi aqui, emprestada. Né? Nem era dos seus pais. Seu pai era um carpinteiro. Era um homem simples também, mas temente a Deus. Seu pai pôde ouvir a voz de Deus. Pai terreno, José. Pai emprestado. Mãe emprestada. Jesus teve. Você teve? Dá glória a Deus por isso. Mas a minha madrasta foi mal, pastora. Mas dê glória a Deus por isso. O Senhor permitiu. A gente viu ontem alguém dando testemunho lá dentro, né? Do que passou, inclusive, nesse sentido também. Mas hoje, o que sobrou? Um grande testemunho
para a glória de Deus, para que alguém que esteja passando não desanime, siga as pisadas do Mestre Jesus. Jesus sempre quer fazer do limão uma limonada em nossas vidas, mas muitas das vezes fica limão mesmo, porque nós nos afastamos de Jesus. Na hora de passar a luta, na hora de passar a necessidade, na hora que Ele fala, me dá o seu emprego, e você tem que ficar um tempão sem dinheiro nenhum, esperando aquilo que vem de Deus ou das pessoas, você fala, não é possível isso, que vergonha, não sei o que. Mas é a hora de você ir para os pés dEle. Senhor, Tu deixaste um grande exemplo para nós. Tu deixaste um exemplo sem igual. Me ajuda agora, Senhor, a aceitar também, porque eu sei que o Senhor quer fazer disso uma grande obra na minha vida. Amém? Ele não quer que você fique toda a vida passando dentro do deserto. O povo ficou rodando dentro do deserto porque pecava contra Deus, porque procurava ídolos. Senão, eles teriam chegado rapidinho no lugar certo, no lugar deles. Que pena, quando eu lembro disso, eram pessoas como nós. E hoje ainda acontece isso. Tem gente rodando, e não chega no lugar, porque está errando, porque está procurando coisas que Deus não mandou você procurar, porque está indo por caminhos que Ele não mandou você ir. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Amém? Nós precisamos dar uma ordem para essas vozes que estão atrapalhando a nossa caminhada. Dar uma ordem para essas vozes que estão tentando roubar a tua vida, de desfrutar do que Deus tem para você nessa terra. Tenha você a idade que tiver, e você pode mandar uma ordem, dizer, em nome de Jesus, para! E você vai receber essa voz aqui. Você vai começar a ler uma coisa que todo mundo conta essa história. O povo coloca uma casinha, um casalzinho e um bebezinho, e uns animaizinhos. Todo mundo vê isso quando chega a época do Natal. A gente nem lembra mais direito o que é, né? Mas quando você começa a ler, e o Espírito Santo de Deus fala dentro do teu coração, tudo muda. Você desperta, você acorda para a realidade. E Satanás olha para você e fala, eita, vou saindo. Não vai dar para mim não. Não vai dar. Dias atrás eu estava caidinha. Talvez a idade, né? A gente vai ficando cansadinho. Muitas coisas, muitos problemas. Problemas que nós ouvimos de irmãos mesmo, que nós ficamos querendo fazer o que a gente não tem condição de fazer. Só Jesus pode fazer. E a gente vai ficando meio para baixo, né? Porque esquecemos disso aqui, do poder, e que Ele pode, e que Ele faz. E então eu dormi, preocupada. De repente eu tive um sonho. Só que foi na hora de eu acordar. Foi muito interessante. Chegou, eu acho que eu já falei isso aqui. Não tem muito tempo. Chegou um homem bem grande, bem mais alto do que eu, forte e assustador, bem assustador. E eu olhei e pensei, eu nem celular tenho para entregar a ele agora. O que eu vou fazer? No meu sonho parecia um assalto. Certamente era um assalto do diabo. E aí de repente uma voz ecoou no meu ouvido e falou assim, ordena, a autoridade está com você. E eu falei, em nome de Jesus. Mas eu dei-lhe um soco, irmãos, que eu não tenho essa força nunca. E ele rodou mais ou menos daqui até a bateria com o soco que eu dei. E ali já tinha outra pessoa que o Senhor não permitiu ver no sonho. E essa pessoa deu outro soco nele. E ele rodou
Aí foi embora e eu acordei. Falei, eu ainda tenho o poder do Espírito Santo em minha vida. E eu não vou dar mole para o diabo, não. E você também tem. Não deixe ele dizer para você, olha, você está fazendo tanto errado, você não está ajudando ninguém. Olha só, você não está fazendo nada. Não, irmãos, não deixa não. Fala para ele, eu aceitei Jesus como meu Salvador, Senhor, Deus poderoso. E eu tenho autoridade para pisar a tua cabeça. No nome de Jesus, não deixa ele te deixar para baixo, não. Porque Jesus está em cima e é ele que te segura. Amém? Precisamos acabar. Quando ele morreu, ele também foi sepultado em um túmulo emprestado. Isso é para nós estarmos analisando. Tá bom? Pensa no início lá que nós começamos e vai analisando. Quando morreu, foi sepultado num túmulo de José de Arimateia, que estava um túmulo novo, nunca tinha usado, e ele ofereceu para sepultar Jesus naquele lugar. Ele é o caminho, muito importante. Parece uma coisa que todo mundo aqui já decorou, que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Nele nós encontramos respostas. Creia nisso. Nós precisamos crer, gente. Não deixa, porque Jesus falou que ia ser difícil no final. E nós precisamos crer no Senhor, na palavra dEle. Nele nós encontramos resposta para os problemas, satisfação para os desejos. E Lucas 19:10, para encerrarmos, creio eu. Não, quase encerrando, tá? Quase. Eu estou perdida da hora porque a televisão não está aqui mostrando a hora para mim. 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Imagina um montão de ovelhinhas perdidas. Éramos nós. Imagina, tudo perdido, sem pastor. Como é que as bichinhas ficam, né? Como é que bebe água? Como que se aquece? Ele veio buscar e salvar os que se haviam perdidos. Todos vocês que estão neste lugar, Jesus veio para te buscar e para te salvar, porque você estava perdido e eu também. Mas Ele te achou. E eu espero que Ele tenha hoje, se alguém aqui está perdido ainda, deixa Ele te achar. Deixa Ele te achar aí no lugar que você está. Porque Ele está andando aí. Ele não está só aqui. Isso aqui é dEle. As ordens vêm dEle. É Ele que faz o que quer. Trabalha como quer. Mateus 27:22. Agora sim, para encerrarmos. 27:22. E que... É Mateus mesmo? É. E que farei de Jesus, chamado Cristo? Perguntou Pilatos. Eles gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Depois desse Jesus passar por tudo isso e ser um Deus tão bom, fonte de bênção, de cura, de libertação, de graça, de amor, de misericórdia, só o bem, então, os judeus resolveram, o povo resolveu matar Jesus, crucificar Jesus. E quando Pilatos olhava para esse homem, não via nele nada que fosse, como é que se fala a palavra? Oi? Fala alto. Nada que o condenasse, obrigado, para que ele fosse morto, para que ele sofresse numa cruz.
E ele ficou tentando enrolar o povo um pouquinho. Porque também eu acredito que ele tinha medo. Ele teve medo. Porque ele estava vendo quem era aquele homem. Mas o povo gritava. Quando ele trouxe Jesus até a porta, o povo começou a gritar. Que ele falou: "Que faço com Jesus de Nazaré?" Eles falaram: "Crucifica-o, crucifica-o." E então eles soltaram um ladrão. Porque naquela época eles tinham esse direito. Ele falou: "Não quer então que eu liberte Jesus? Já que hoje nós estamos nesse tempo de libertar alguém." Eles: não, esse homem não. Esse homem tem que ser crucificado. Solta Barrabás e crucifica Jesus. E ainda falaram coisas piores do que isso. Eles falaram, e ele falou assim: "Então eu lavo as minhas mãos sobre o sangue desse inocente." Eles falaram: "Que caia sobre nós," nem vou fazer gesto aqui, "que caia sobre nós," o povo lá falou, "e os nossos filhos do sangue dele." Irmãos, olha o ponto que o ser humano chega quando ele se distancia de Deus. Esse povo que já havia falado em tantos milagres dele, mas por não dar crédito ao que estava escrito no livro, esse povo não aceitou ele, porque ele veio de uma mulher, porque ele veio de uma cidade pobre, porque ele veio do meio de um povoado pobre. Como é que pode ele ser o rei, o nosso rei? Eles pensavam. Mas hoje nós já temos o entendimento de tudo isso, amém? Jesus não lutou pela vida dele. Ele não lutou para salvar a si próprio. Mas ele lutou e foi até o fim para salvar a minha e a sua alma, amém? Isso sim, ele não abriu mão. Bateram, machucaram, cuspiram, levaram ele até a cruz, mataram. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia e trouxe vida para nós. Vida para a minha vida, vida para a minha família, vida para a sua vida e vida para a sua família. Vida para os seus vizinhos. Não canse de orar por eles. Profetiza sobre a vida dos seus vizinhos, dos seus familiares, porque Jesus deu a vida dele para salvar a humanidade. E nós precisamos fazer isso. Eu testemunhei daqui, talvez desse não, mas daquele outro púlpito de lado, das outras igrejas, que aqueles meus vizinhos de frente não partiriam sem a salvação da sua alma. Eu os amava. E amo ainda quem está lá. E ela foi salva. E ela confessou a Jesus Cristo como Senhor da vida dela. E eles, depois disso, veio aqui, confessou a Jesus Cristo como Senhor da vida dele. E veio conosco muitas vezes, mas agora por deficiência da idade, não está podendo vir, mas confessa Jesus como Salvador da sua vida. E tudo para ele é glória a Deus. De lá de casa, nesses dias de lei, foi ajudar ele, abriu o portão, e quando conseguiu ele, glória a Deus, glória a Deus. Profetiza sobre os seus familiares, profetiza sobre aqueles que você ama, profetiza sobre aqueles que você vê. Irmãos, você pode me chamar de meio doida, mas lá de casa, da cozinha, a nossa cozinha tem vasculhante, tipo vasculhante que abre para fora, de fora a fora. Então a gente vê o avião vindo, não sei que lado é aquele, se é São Paulo, se é de outro canto. E ele passa por lá, depois ele passa por lá, depois ele passa por lá. E sempre que eu estou lá, que eu vejo, eu falo, guarda, Senhor. Guarda, Senhor.
cobre com teu sangue, que eles cheguem e aterrissem em paz. Há poder na oração. Há poder na oração. Clame por aqueles que você não conhece. Eles são filhos de Deus também. Eles são o nosso próximo. Eles são pessoas iguais a nós e precisam conhecer Jesus Cristo. Quando Jesus deu o grito, está consumado, ele estava completando a obra. Terminou. Ele disse: tudo está consumado. Aleluia. Vamos dar um aplauso a ele? Vou largar aqui. Obrigada, Jesus, obrigada. Ele fez, ele já fez. Tome posse, ele já fez. O débito e o castigo que tinha sido pago, foi pago na íntegra. Não ficou devendo nada. Era o momento mais singelo que Jesus estava passando naquele momento. Mais supremo, mais poderoso da história humana. Amém, amados? Ele cancelou o poder do pecado. Isso é lindo demais. Quando a gente erra, que coisa horrível que a gente sente. O meu pecado hoje não é trair, nada, nunca foi, né? Mas não é essas coisas que o povo entende que é pecado. Mas quantas das vezes eu sinto que pequei contra ele, alguma coisa que falei, alguma coisa que deixei de fazer, isso machuca. Mas quando eu lembro que ele perdoa o pecado, vem uma leveza. Imagina aqueles mais impuros, mais impuro pecador. Imagina aquele que já matou e lembra: olha, tem jeito para mim. Jesus pagou o preço de sangue na cruz do Calvário para me salvar, para me livrar do inferno. E se ele for com fé até a cruz, até Jesus, ele recebe também o perdão e a salvação para a sua vida, porque Deus é amor. Aleluia. Em Mateus 28, 29 ele diz, o versículo que todos conhecem: vinde a mim, todos vós que vos achais cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Nós temos que tomar posse para dentro de nós, eu e todos vocês. Senhor, eu estou cansada. Se você está cansado, Senhor, eu estou me sentindo deprimida, fala com Deus. Ou deprimido: Senhor, eu estou com estresse muito alto, e eu estou assim, eu estou desse jeito. E fala com Ele e ouça a voz que nunca podemos deixar de ouvir: vinde a mim, todos vocês que estáis cansados. Ele está aqui falando isso. Ele ainda está te chamando. Ele não chamou só quando ele escreveu isso aqui. Ele é o grande que nós cantamos hoje: Jeová Rafá, Jeová que cura, Jeová Jirê, Jeová que provê para você o que você precisa. O grande eu sou, o libertador, o único que pode todas as coisas. Vinde a mim, todos, vamos ficar em pé, que estáis cansados e oprimidos. Eu quero deixar o convite aberto agora. Se você ainda não fez essa decisão, eu espero que você tenha entendido que eu não preguei religião aqui. Nós pregamos a palavra de Deus e o poder de Deus. Nós pregamos o poder da rosa de Saron, que é o nome dele, a rosa mais perfumada do jardim de Saron. Ele tem esse nome porque ele tem perfume.
Já tem gente aqui na frente. E se você não tomar essa decisão com verdade, venha fazer isso diante do Deus Todo-Poderoso. E quando você voltar aqui, venha para adorá-lo, venha para orar, para falar com Ele. Talvez você nem precisa ver quem está do seu lado. Eu amo todos os meus irmãos. Eu tenho vontade de abraçar todos, mas não dá tempo. A gente não consegue, né? Quando eu chego mais cedo, eu pego quem está por aqui, por perto, e dá para abraçar. Mas Jesus ama muito mais, porque Ele quer salvar a tua alma. Ele quer te livrar de perigos. Ele quer te abençoar com a bênção do Senhor, do Pai. Vamos adorar? Enquanto adoramos, ainda há um tempo para você chegar aqui. Se tem alguma coisa que prende os seus pés, nós liberamos na autoridade do nome de Jesus. No nome de Jesus, você pode soltar os seus pés e chegar aqui na frente para ser um cristão verdadeiro. Pode começar. A igreja pode cantar? Fala olhando para Ele agora. Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Eu amo esse nome. Eu adoro esse nome. Eu não vivo sem esse nome. Eu não consigo ser feliz sem a presença dele. Eu não consigo subir aqui para pregar se ele não me impulsionar. Eu não consigo sorrir de verdade, de dentro para fora, se ele não estiver dominando o meu ser. Aleluia. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso. Vai recebendo esse nome. Vai deixando ele entrar no teu coração. Vai deixando ele entrar na tua alma. Vai deixando ele entrar na sua casa. Vai deixando ele entrar na tua família. Ele bate a porta e diz: ei, eu estou batendo a porta. Se você abrir a porta, eu vou entrar. Eu vou cear com você. Oh, como é bom cear com Jesus. Como é bom estar com Jesus. Uma saída para as nossas vidas neste mundo, poderosa e maravilhosa. Aleluia, aleluia. Glórias a Deus. A tumba vazia agora está. O céu te adora. Proclama a sua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Aleluia, invencível, inigualável, hoje e pra sempre.
Que o Senhor possa reinar na vida desse casal que tomou a decisão ao lado de Jesus Cristo. Reina, Senhor, na família, nos filhos, todos que eles chegarem perto possam sentir o cheiro do perfume do Teu Espírito sobre eles. Escreve esses nomes no livro da vida eterna. Aleluia, aleluia. Proclama a sua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Oh Deus invencível, inigualável, é o Deus que nós temos, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, meu ídolo eterno. Aleluia. Glória acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Maior de tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Poderoso esse nome é. nome de Jesus. Aleluia. Dê um aplauso aí.